Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo ao nosso estudo diário, aonde nós começamos agora ao livro de Tessalonicenses. Meu irmão, eu escolhi esse livro porque é um livro muito interessante para nós, onde vai tratar a igreja de Tessalônica e aonde nós conseguimos extrair muitos ensinamentos próprios para a igreja que Deus deseja que nós possamos ser. Então, sem demora, apenas 10 minutinhos diário, a gente vai aprender muito mais sobre essa carta, como em outras cartas também. Então, fica antenado, fica ligadinho, não deixe de curtir e compartilhar para outras pessoas, para que assim a gente possa crescer em conhecimento e sabedoria nessa devocional do livro de Tessalonicenses. Amém? Vamos lá. A cidade de Tessalônica, para que a gente possa entender o contexto geral dessa carta, a carta aos Tessalônicas, a igreja de Tessalônica, ela fica situada dentro da capital da Macedônia, uma cidade bastante conhecida porque havia o porto ali e esse porto era muito movimentado. Isso fazia daquela cidade uma cidade bastante próspera. Pelo governo daquela cidade, era um governo livre, aonde o culto principal ali era o culto ao imperador e também tinha bastante judeus ali estabelecidos naquele lugar. Esse é o contexto dessa cidade, a qual Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai visitar. Para que a gente possa entender a missão de Paulo ali em Tessalônica, Paulo ele vai sair para a sua segunda viagem missionária com um desejo no coração de visitar aqueles irmãos a qual ele tinha visitado na primeira viagem missionária e ali fundado igrejas. Então Paulo vai passar por essas igrejas, fortalecendo esses irmãos, ministrando a palavra de Deus, e o interesse de Paulo era que ele pudesse voltar novamente ali para Antioquia. Porém, vai dizer a palavra de Deus lá em Atos capítulo 16, verso 6, e percorrendo a região de Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia, ajude-nos. Assim que Paulo teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então esse é o início dessa igreja ali em Tessalônica. Paulo, ele, direcionado pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, ele vai até a Macedônia porque ele tem uma visão, ele entende que Deus tem um propósito para aquela cidade, tem um propósito para aquela região, e então ele vai pregar naquele lugar. Eu não quero me atentar muito ao primeiro local que ele vai, que é a cidade de Filipos. Ali em Filipos ele vai na beira do rio, juntamente com Lídia e outras mulheres que estão ali falando ali da palavra do Senhor. E ele vai ali pregar para aquelas mulheres, batizar elas, fundar ali a igreja de Filipenses. Tem uma mulher endemoniada de adivinhações, que Paulo e Silas vão expulsar o demônio daquela mulher. Eles vão ali ser açoitados, lançados no cárcere inferior e serem ali, então eles começam a adorar a Deus à meia-noite, e a porta ali da prisão, ali as cadeias, elas são quebradas, e há o carcereiro e a família dele que se converte ao Senhor. Eu não quero me atentar muito a esses detalhes que são enormes, e a gente vai se atentar a eles quando nós vamos estudar a carta aos Filipenses, mas eu quero me atentar à carta aos Tessalonicenses. Paulo e Silas, depois que eles saem ali dessa cidade de Filipos, eles vão até a cidade de Tessalônica. E vai dizer que eles vão pregar durante 3 sábados a cidade de Tessalônica, dentro ali das sinagogas, onde havia um conjunto de judeus. E conforme eles vão pregando naquele lugar, vai dizer a palavra que muitos ali se convertem. Porém, há alguns judeus movidos por inveja, que eles começam a perseguir Paulo e Silas, e então Paulo e Silas eles têm que fugir, saindo daquela cidade. Porém, há uma grande preocupação ali em Paulo. Depois que ele sai de Tessalônica, ele vai passar pela cidade de Bereia, depois ele vai passar por Atenas até chegar em Corinto. E há uma grande preocupação na vida de Paulo
como que os irmãos de Tessalônica estão, porque afinal, diferentemente de outras cidades a qual Paulo pregou por inúmeros tempos, por um demasiado tempo, Paulo em Tessalônica, ele só teve a oportunidade de pregar durante 3 semanas ali nas sinagogas. Então Paulo, ele está preocupado como aqueles irmãos, como que aqueles convertidos ao cristianismo estão. Será que os judeus conseguiram convencer eles ao contrário? Será que eles estão sendo perseguidos? Será que eles foram mortos? O que está acontecendo com eles? Será que conseguiram sufocar a mensagem do evangelho e agora já não existe mais cristão naquela cidade? Mas para surpresa de Paulo, quando Paulo orienta Timóteo ir até lá, e Timóteo vem trazendo ali para Paulo a respeito de como que aquela igreja está, Paulo se alegra muito, porque houve êxito naquela igreja, e aquela igreja, agora que Paulo apenas ficou 3 semanas pregando, a palavra vai dizer que aquela igreja cresceu, e aquela igreja está sendo um testemunho claro para toda a Macedônia, ao ponto de Paulo não precisar mais pregar ali, porque eles mesmos já estavam sendo um testemunho claro da presença de Deus, daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo realizou. Só que Paulo, ele não tem como em 3 semanas pregar a respeito de tudo aquilo que ele queria naquela cidade. E então ele vai escrever a primeira carta aos Tessalônica e a segunda carta aos irmãos de Tessalônica para orientá-los a respeito de assuntos que ainda não tinham sido escritos, não tinham sido falados para aqueles irmãos. Mas, nesse primeiro ponto sobre essa carta, nessa primeira devocional, eu quero me atentar a respeito do crescimento daquela cidade. Quais estratégias e quais razões fizeram com que a igreja de Tessalônica crescesse de tal forma, com uma pregação em apenas 3 semanas? Então, o primeiro ponto que a gente tem para o crescimento daquela igreja em Tessalônica é o fato de que Paulo estava no lugar onde Deus desejava que ele estivesse. Então, a primeira coisa que nós podemos utilizar como aplicação pessoal para nós nessa devocional, nessa manhã, nesse dia, é que nós precisamos estar no lugar onde Deus deseja que nós estivéssemos. Será que você, e é uma pergunta, um questionamento para nós, será que nós estamos no lugar que Deus deseja que nós possamos estar? Será que nós estamos no lugar que Deus nos orientou a estar? Será que nós estamos no lugar ouvindo a voz de Deus e vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós? Paulo está no lugar certo, na hora certa. Por que no lugar certo, na hora certa? Porque Paulo não estava ali satisfazendo a vontade do coração dele, mas estava ali satisfazendo a vontade do coração de Deus. E o primeiro ponto para que nós possamos obter sucesso na nossa vida e crescimento em qualquer área da nossa vida é que nos importa, é que nós possamos estar no lugar onde Deus deseja que nós estivéssemos. No lugar onde Deus deseja que nós possamos estar no tempo e na hora que Ele planejou. Paulo não estava no lugar errado, Paulo estava no lugar onde Deus desejava. Paulo estava cumprindo a vontade de Deus, que era estar ali na Macedônia, naquela região, pregando aos irmãos de Tessalônica. Então todo o crescimento começa por uma obediência. E Paulo estava obedecendo a voz de Deus. E a pergunta é, você está obedecendo a voz de Deus? Será que a tua vida ela tem sido uma vida de obediência, uma vida de devoção, uma vida onde você entendeu, ouviu, está respondendo ao chamado do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas? No verso 6 e 7, do texto que nós lemos a respeito de Atos, ali do capítulo 16, vai dizer que por 2 momentos Paulo desejou ir para a região de Frígia, Gálata e Bitínia, porém foram impedidos pelo Espírito Santo e assim não foram. Muitos estão quebrando a cara por estar indo em lugares onde Deus não deseja que esteja e em lugares onde Deus não está. Paulo não foi para o lugar onde ele queria estar, mas Paulo foi para o lugar onde Deus desejava estar. O problema é que Deus quer que nós vamos para a direita, mas nós estamos indo para a esquerda, esquecendo que Deus está na direita e não está na esquerda. E nós assim acabamos nos afligindo, acabamos nos decepcionando, acabamos nos frustrando, relacionado ao nosso ministério, relacionado aos nossos chamados, relacionado aos nossos sonhos, porque nós estamos cumprindo aquilo que nós queremos cumprir e não
não aquilo que Deus quer que nós possamos cumprir. Então, o primeiro ponto do crescimento daquela igreja é que Paulo estava no lugar onde Deus desejava que ele estivesse. Segundo, Paulo obedeceu à voz do Espírito Santo. Terceiro, Paulo não estava caminhando debaixo da sua emoção, mas ele estava debaixo de uma visão. No verso 9 a gente vê isso, que Paulo teve uma visão, que havia um homem na Macedônia que estava clamando, estava chamando ele. Então Paulo obedeceu à voz do Senhor e foi debaixo dessa visão, porque Deus não querá mostrar nada para alguém que não está debaixo da visão de Deus ou da obediência de Deus. Então nós muitas das vezes caminhamos debaixo da nossa emoção e não debaixo de uma visão que Deus estabeleceu para a nossa vida. Paulo estava debaixo de uma visão, a visão a qual Deus entregou para ele. E então, no quarto ponto, a gente vê que imediatamente Paulo ouviu a voz de Deus e foi em direção àquela região, a região da Macedônia. O problema nosso é que muitas das vezes nós queremos agir por emoção e não por visão. E outro, quando a visão vem, nós simplesmente não obedecemos à voz de Deus. Ficamos totalmente paralisados, querendo fazer aquilo que a gente quer, achando que a visão que Deus nos deu é apenas uma voz da nossa cabeça, uma voz da nossa intuição, mas não uma voz de Deus sobre a nossa vida. Paulo, imediatamente, ele ouviu a voz de Deus e ele respeitou, obedecendo a visão que Deus entregou ao coração dele. E juntamente com isso, Paulo vai estabelecer uma estratégia. A estratégia é: vamos para Tessalônica. Por que Tessalônica? Porque Tessalônica era uma cidade, era a capital ali da Macedônia. Tessalônica era um lugar de influência. Tessalônica era um lugar propício para o manifestar da palavra de Deus e para que pessoas pudessem se apegar e crescer ali no Evangelho de Cristo. Então Paulo, ele foi estratégico. Então hoje, nessa nossa primeira devocional, existem 4 pontos que nós precisamos nos apegar e tomar para nossas vidas nesse dia. Primeiro, esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Segundo, obedeça a voz do Espírito Santo. Terceiro, tenha uma visão. Quarto, obedeça imediatamente a visão que Deus te deu. E quinto, tenha uma estratégia. Assim, nós vamos chegar dentro do propósito que Deus estabeleceu, que é um crescimento. Porque da mesma forma que a igreja de Tessalônica cresceu debaixo desses 5 pontos, qualquer coisa da nossa vida pode também obter crescimento a partir do momento que nós não estamos direcionados pelas nossas emoções, mas estamos direcionados pela voz de Deus, em obediência, em ouvir, em entender e obedecer de forma imediata a visão que Deus nos entregou. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, abençoar esse dia e você possa caminhar não debaixo de uma emoção, mas debaixo de um direcionamento, de uma voz de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe, um excelente dia e até amanhã para o nosso segundo momento sobre uma devocional a respeito da carta aos Tessalonicenses.